O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, ouve hoje a voz de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste quarto domingo do tempo comum uma liturgia que nos convida a percebermos que Jesus é o profeta anunciado no Antigo Testamento, é também o mestre que ensina com autoridade e é o libertador que expulsa os espíritos maus e imundos para longe com a palavra que vem do próprio Deus. Podemos começar olhando para a primeira leitura, e na primeira leitura nós ouvimos Moisés narrando que no tempo oportuno Deus enviaria um grande profeta que seria um homem que ligaria de novo a humanidade a Deus, e eles fariam a grande experiência de conhecer Deus como Ele de fato era. E quando Moisés aponta uma das primeiras falas da vinda de um possível Messias, Jesus então cumpre perfeitamente aquilo que Moisés dizia, que quando viesse o profeta, ele diria as mais profundas coisas e todos conheceriam a Deus. A primeira dimensão, então, que a gente precisa entender de Jesus apresentado no Evangelho de Marcos é que ele é o grande profeta. Ele veio dar clareza a tudo aquilo que o Antigo Testamento preparou. Depois disso, a gente precisa perceber que ele é o grande mestre. Quando a gente olha o Evangelho, ele começa dizendo que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum foi o local por excelência onde Jesus realizou milagres, prodígios, sinais, onde expulsou demônios. Foi um dos locais onde ele
mais exerceu o seu ministério. Ao mesmo tempo, fala que era sábado. Sábado era o grande dia em que os judeus paravam para rezar e agradecer a Deus. Por isso, o sábado é o 7º dia de descanso e eles guardavam o sábado de forma muito fiel. E Jesus estava numa sinagoga em Cafarnaum. Há uma diferença entre a sinagoga e o templo. O templo ficava em Jerusalém, era um só. E no templo, que era governado pelo Sinédrio, que era um grupo de 70 homens, que governavam entre eles sumos sacerdotes, saduceus, fariseus, mestres da lei. E esse grupo governava o templo de Jerusalém e só podia oferecer sacrifício no templo. No entanto, as cidades com um pouco de habitantes tinha lá a sua sinagoga. A sinagoga era, na verdade, pequenos locais de oração onde as pessoas iam, sobretudo no sábado, para louvar o Senhor. As sinagogas comumente eram cuidadas e administradas por leigos, comumente mestres da lei, levitas, e qualquer pessoa podia ir na sinagoga e pedir o uso da palavra, e pregar e anunciar. Por isso que exatamente apresenta Jesus na sinagoga como bom judeu, só que pedindo a palavra para anunciá-la às pessoas que estavam lá. O interessante é que quando Jesus começa a falar, ele impressiona. Ele impressiona por quê? O Evangelho faz questão de dizer que ele fala com autoridade. Ele não fala uma teoria, ele não apresenta algo que seja abstrato e longe das pessoas, não. A grande autoridade de Jesus consiste em mostrar Deus muito próximo, um Deus que está no meio das pessoas, um Deus que caminha com elas, inclusive sendo Ele o próprio Verbo encarnado. É oportuno a gente perceber que a autoridade está no fato de falar com o coração, de falar a verdade, de falar aquilo que sente. E Jesus diz exatamente isso. Ele fala com a própria vida dele. Ele fala de quem? Ele fala do Pai. Ele fala do amor do Pai pela humanidade. E isso causa um espanto. E narra-nos que as pessoas ficaram tão impressionadas a ponto de dizer que Jesus não pregava igual os mestres da lei. Que comumente, tanto eles quanto sacerdotes, eles pregavam a lei para submeter as pessoas à lei. E Jesus pregava o Pai como um Deus de amor, como um Deus que caminha com a humanidade. E vejam que aí, a partir da pregação de Jesus, a gente entende que ele é mestre. Ele prega com autoridade, mas também nos apresenta a terceira dimensão dele, o libertador, que nós muitas vezes até observamos com clareza aquele que expulsa os espíritos impuros, o demônio, o mal. Veja que na pregação de Jesus, o que acontece? Narra que um homem que estava possuído por um espírito mau, a tradução correta seria um espírito imundo, um espírito sujo. Ele se arrepia, ele vai dizer: que queres de nós? O que você está fazendo aqui? Nós sabemos quem é você. Você é o Santo de Deus. Aqui é interessante, porque quando Jesus atua como libertador, ele faz com que o diabo desapareça, os demônios sumam. Aqui é até interessante a gente entender que o espírito impuro ou espírito mau é aquele que sabe quem é Deus, reconhece quem é Deus, no entanto, não o segue, não o ama, não o respeita, não o admira. Na verdade, trabalha contra, né? O espírito imundo é aquele que trabalha contra o projeto de Deus, é aquele que afasta as pessoas de Deus.
é aquele que desliga as pessoas de Deus. E a esse espírito imundo, a gente foi colocando o nome de diabo, de Satanás, de Lúcifer, de demônio, porque na verdade são termos que significam aquele que divide, aquele que destrói, aquele que apaga a luz de Deus. Então vejam, Jesus imediatamente escuta o que ele diz. Por que ele diz, eu sei quem tu és? Porque lá na criação do mundo, quando o ser humano foi desligado de Deus por conta do seu orgulho, da sua desobediência, da sua arrogância, o próprio Deus disse, quando vier o libertador, ele pisará a cabeça do mal, né? Ele deixará o mal em maus lençóis. E é isso que acontece. Jesus é capaz de mandar para fora todo espírito imundo, todo espírito mau. E aí ele manda que se cale, manda sair do homem, e de fato é isso que acontece. Muito bem, vimos então as 3 dimensões apresentadas da pessoa de Jesus. Por quê? O evangelista Marcos, ele tem um propósito em todo o evangelho. A ideia dele é responder às pessoas quem é Jesus. E até por isso, muitas vezes vai estar repetido no evangelho. O que é isto? Quem é este? E nós vamos ver em todo o evangelho uma resposta de quem é Jesus. Ele é o que ensina com autoridade, o que liberta dos espíritos imundos e também o grande profeta. Só que o que é importante nós entendermos de hoje, Jesus prega com autoridade, anuncia, transforma, se nós não fecharmos o coração. Por isso a gente cantava isso no Salmo, não feche o coração, ouça a voz de Deus, é a voz de Deus que vai nos libertar, é a voz de Deus que vai nos ensinar o caminho. Esse Salmo que a gente cantava hoje, ele aponta claramente o endurecimento do coração do povo, em 2 momentos históricos do povo de Deus. O primeiro acontece em Massa no deserto, eles reclamam para Moisés e dizem assim a ele, ô Moisés, você tirou a gente do Egito, falando de um tal de um Deus, mas nós estamos morrendo de sede, saímos de lá para morrer de sede, que Deus é esse? E aí Moisés bate na rocha e brota água, e aí eles entendem que Deus de fato é um Deus do impossível. No entanto, caminharam mais um pouco, chegaram em Meriba. Em Meriba, com fome, eles disseram assim para Moisés, Ê Moisés, tirou a gente do deserto, esse Deus aí não é coisa nenhuma, nós estamos morrendo de fome. Lá a gente comia cebola, né? Tanto que tem um ditado, das saudades da cebola do Egito. Lá nós tínhamos cebola, aqui nem isso tem, nós estamos morrendo de fome. E aí Deus manda brotar do chão maná e uma nuvem de codornizes para eles comerem. Aí a gente entende que Deus quer mostrar a capacidade dele de nos amar. E aí, quando a gente endurece o coração, a gente vive pondo Deus à prova. A gente começa assim, mas parece que o Senhor não é Deus, parece que o Senhor não está vendo a gente. Olha aqui o meu sofrimento, esse mundo está perdido, o que nós vamos fazer? Cadê Deus? E na verdade isso é exatamente a nossa mania de provar a Deus. Deus já provou tudo quem Ele é. Ele é o profeta, Ele é o mestre, Ele é o libertador. Basta que a gente não feche o coração. Nós não podemos colocar Deus à prova. Nós não podemos viver pedindo provas do amor de Deus que Ele já deu. O que a gente precisa fazer? Escutar a palavra. É a palavra que vai ensinar. É a palavra que vai libertar. É o ensinamento de Cristo com autoridade que vai tirar as nossas dúvidas, que vai nos elevar ao Pai. Portanto, por 3 domingos, a gente tem ouvido falar
na importância de ouvidos atentos à palavra para cumprirmos a vontade do Senhor. Então, não fecha o coração não. Deixa que Deus te diga as mais profundas verdades que Ele tem e te direcione no caminho da salvação. É isso que eu desejo a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.